Efésios capítulo 3, eu quero ler para você do versículo 20. Efésios capítulo 3, do versículo 20. E diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais sobre tudo o que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que em nós opera, para a glória da igreja, através de Yahushua por todas as eras, até o fim dos mundos. Amém? Amém. Sim. Então ele diz: pelo poder, a habilidade de Yahweh para fazer coisas poderosas, além do nosso pensamento, além do que nós podemos pensar ou pedir. Ele diz que é possível para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Nada que a água faz para você, ele tem que fazer. Mas a Bíblia diz que ele tem a habilidade de fazer algo ou coisas na sua vida excelentemente abundantes. Na versão Nova Internacional disse, agora ele é capaz de fazer imensuravelmente mais. Então, ele pode fazer muito mais do que nós podemos pensar. Mas aqui nós temos alguma notícia, e eu quero ler para você essa notícia. E a notícia é que ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que em nós opera. Você pode ver o poder dele que nós opera, toda habilidade, tudo que nós pedimos ou pensamos é capaz de fazer muito mais de acordo com o poder que em nós opera. O que Yahweh vai fazer por você vai ser de acordo com o poder dele que habita em você. Quão importante é isso? Não é porque Yahweh tem todo o poder que significa que está se movendo dentro de você e irá resolver as situações de acordo com a descrição dele. Mas alguém pode falar, mas Yahweh não é soberano? Sim, ele é soberano, muito soberano. Mas na sua soberania, ele escolhe o caminho que você deve andar. Ele diz, de acordo com o poder dele que está em nós. O poder de Yahweh que está em alguns de nós não está em outros? Por quê? Beleza, então deixa eu olhar aqui de novo. Ele é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que em nós opera, de acordo com o poder dele que habita em nós, de acordo com o poder dele em nós. Ele é capaz de fazer de acordo com o poder que habita em nós, que trabalha em nós. Isso explica porque alguns certos cristãos que dizem ser filhos de Yahweh vão para algumas situações que destrói eles, porque vai totalmente contra a situação que eles estão querendo na oração. Eles oram e oram e oram, mas os problemas continuam vindo. Eles sempre estão em problemas. E quando eles oram, a oração deles destrói eles, destrói o trabalho deles, destrói a finança deles, destrói o corpo deles. Alguns oram, oram, mas ainda assim são atacados com certas doenças que vão para matá-los. Você pode dizer, porque algumas coisas acontecem, então vou te mostrar. Aqui diz, Yahweh é capaz de fazer muito mais do que nós podemos imaginar, muito mais que nós podemos pedir, mas ele diz também que é de acordo com o poder dele que opera em nós, não de acordo com o poder dele nos céus, de acordo com o poder dele que opera em nós. E o que é o poder de Yahweh? Esse poder que opera em nós. Então, como nós podemos ter o poder de Yahweh operando em nós? Ele não diz de acordo com o poder que está em nós.
Ele diz de acordo com o poder que opera, trabalha em nós. Ele deve trabalhar em nós. Se lembre de algo. Vamos olhar o livro de Atos, capítulo 1. Logo após a ascensão do nosso Salvador Yahushua, aonde fala, fique em Jerusalém até que o Espírito Santo venha. Ele diz, porque vocês receberão poder quando ele vir. Quando ele vir sobre você, você receberá poder. Então, para receber o poder, é a primeira coisa. Quanto poder está trabalhando em você? Não é sobre receber apenas o poder, mas é como o poder está trabalhando em você. Diz de acordo com o poder que trabalha em nós, opera em nós. De acordo com o poder que opera em nós. Você pode ver algumas redes elétricas. Algumas delas podem não estar trabalhando porque não estão conectadas na fonte. Você deve conectá-la. Não é sobre ter o poder. Você deve ter um poder, uma planta que gera o poder. Não é sobre ter o potencial. Às vezes você tem o potencial, mas está desligado. Você deve ligá-lo. Você deve ter o potencial. O fato de ter o potencial é você ter o Espírito Santo. O potencial se refere ao poder. Mas o ponto é, quanto desse poder está trabalhando em você? Quanto desse poder você está colocando para trabalhar? Porque Yahweh não vai fazer nada para você se o poder dele não estiver trabalhando em você. E isso explica por que muitas orações não têm efeito. E isso é o porquê alguns dizem que os milagres são para os dias do passado. E eles estão tão errados, é como se estivessem dizendo que Yahweh está morto. É como se estivessem dizendo que Yahweh mudou. Ainda assim a Bíblia diz, Yahushua é o mesmo hoje, ontem e para sempre. O seu nome continua tendo poder. O Espírito Santo continua trabalhando nas nossas vidas, assim como nos dias da Bíblia. E a nossa salvação não é inferior. Nós temos a mesma salvação que nós tínhamos nos dias da Bíblia. Nós temos a mesma salvação que os apóstolos e os outros crentes tinham. Qual a salvação que Yahushua falou sobre? Então, é essa, a mesma que eles tinham, nós temos. Aleluia. Aleluia. Sim, de acordo com o poder dele que opera em nós. E isso te dá um contexto do que estávamos falando ontem, certo? A primeira coisa que eu disse foi a meditação. Eu quero te ensinar como você pode colocar esse poder para trabalhar, para crescer na sua vida. Então, continuamente na sua vida, você tem o poder trabalhando em você. Você deve ter. E quando você tiver, você será capaz de fazer mais para a sua vida, continuamente. Meditação é um número 1. Eu quero olhar o livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Vamos olhar o livro de Josué 1. Josué, capítulo 1, e versículo de número 8.
onde diz: esse livro, essa lei não deve se apartar da sua boca. Percebeu que ele não falou do coração? Agora, aí é que tá. Ele não deve se apartar do nosso coração, claro. Mas Yahweh está tentando dar uma prova ali para o seu espírito. Disse: esse livro não deve se apartar da sua boca, o que significa? Continue falando isso. Não pare de dizer isso. Tá tudo certo? Não deve se apartar da sua boca. A palavra de Yahweh deve estar na sua boca. Tudo certo. Esse livro não deve se apartar da sua boca, mas você deve meditar nele dia e noite. E você deve observar e fazer tudo o que está escrito nele, para que então o seu caminho se faça próspero. Você pode ver? É uma responsabilidade sua. Você deve fazer o seu caminho próspero. Você pode ver isso? Agora, Yahweh me deu uma responsabilidade e eu posso decidir se eu serei um homem de sucesso ou não. Ele deu a chave do mistério para mim. Então, nós não podemos falar: "Eu não sei o que vai acontecer". Não, você sabe o que vai acontecer. A sua palavra já disse tudo. E algumas pessoas falam: "Ah, vamos viver e ver como a vida vai nos levar, né". Como você pode dizer isso? Você não pode dizer assim: "Tudo o que está acontecendo ao redor do mundo, olha os bancos, olha como tudo está indo, olha as economias do mundo. Tudo está errado porque as pessoas estão esperando para ver o que acontece". Como você pode dizer: "Eu vou esperar e ver o que vai acontecer"? Se você vê o que vai acontecer, não vai ser assim, você tem que começar já vendo o que vai acontecer. Abraham viu o que ia acontecer. Josué viu o que ia acontecer antes de começar. Davi viu, os profetas viram, os apóstolos viram, Yahushua viu. Yahweh disse para Abraham: "Olhe, e onde seus olhos puderem ver será seu". Nós também temos exemplos após conquistar os cananitas. Yahweh disse: "Olhe, eu te dei essa terra". Ele disse: "Olha, eu te dei essa terra. Você vê primeiro, você toma posse primeiro". Você não pode dizer: "Eu tô com uma ideia fantástica, eu vou fazer isso e vou ver o que vai acontecer". E ver o que vai acontecer? Você não deve fazer isso, você deve ver antes pelo Espírito. Você não deve esperar para ver o que vai acontecer. Você não espera que as coisas se apareçam, você olha para elas. Fácil para mim entender como arquiteto, é fácil para mim entender que como arquiteto, você pode dizer se aquele edifício vai ficar de pé ou não antes de você começar. Você não constrói a casa e diz: vamos ver se ela fica de pé". Não, nós não podemos fazer isso. Eu entendo os banqueiros e muitos empresários que querem fazer as coisas e ver o que acontece. Alguns de vocês que estão aqui, vocês administram partes do governo, vocês também administram bancos, vocês querem ver o que acontece? Vejam o que acontece. Aleluia. Então ele diz: esse livro da lei não deve se afastar da tua boca, mas você deve meditar nele de dia e de noite. Veja, ele diz meditar, meditar. Esse é o seu trabalho, você deve meditar dia e noite para que possas prosperar. Ele não diz que você apenas deveria observar, mas você deveria meditar nele. Então, se você meditasse, iria dar tudo certo. Aleluia. Veja, há muitos que estão lutando para praticar a palavra de Yahweh. Eles não entendem a palavra e é por isso que estão lutando. Ele disse: se você meditar, ele faria isso por você. Então o segredo está na meditação.
Quando você medita na palavra de Yahweh, ele fará com que você faça isso. Você não terá que tentar. Alguém pode dizer: "Eu tentei, não funcionou, não deu certo, não fluiu". Você cometeu um erro. A palavra tem poder. Se a palavra entrasse em você, seria suficiente para produzir os resultados. Diz: "Quando a nuvem está cheia, a chuva, eles se esvaziarão sobre a terra", a Bíblia diz. Não diz: "Quando as nuvens estão cheias de chuva, tente derrubá-las". Diz: "Elas se esvaziarão, elas irão fluir". Em Ezequiel capítulo 36, vamos lá, o livro de Ezequiel, abra aí na sua Bíblia. I want you to notice something beautiful. From verse Isso é lindo, do 26, versículo 26, Ezekiel Ezequiel 36 from 36, verse versículo 26, 26, he says, diz: "A new "Um novo heart also coração eu will lhe I give dei". you." This Isso é was prophetic. profético, This isso was foi antes da before vinda Jesus de came. Yahushua, lá no This Antigo over the Testamento. Old Testament. The prophet Ainda assim, Ezekiel no spoke profeta by the Ezequiel Spirit falou of pelo God Espírito de Yahweh about things that sobre are as coisas happening que today. estariam He acontecendo hoje spoke nos nossos concerning dias. the Ele falou sobre coming a of vinda do the Espírito, new a nova creation. criação, ok? Okay? Watch Ele this. falou, A então new assista heart só. also will I give you, and Também a vos new darei spirit um will I put coração within novo, you, and e I will take tirarei da away the vossa stony heart carne o out of your coração de flesh, pedra, e and vos will darei um give you a coração heart de of flesh, carne. and I Eu will put porei my dentro de spirit vós o within meu you and espírito, cause you e to walk in farei my vós statutes. andar nos meus Oh estatutos. Lord, Lord. You see Você that? viu isso? He says, I'll put Ele my falou: "Eu spirit colocarei o within meu you and espírito cause dentro de you você e to walk farei in com my que andem statutes. He didn't say, segundo I'll put os my spirit meus within you estatutos". and you shall try to walk in my statutes. So why are you Então, por que trying so você hard? está se esforçando tanto? Because Porque you você haven't não recognized the reconheceu spirit o of God in Espírito your de life. Yahweh na sua vida. Se If you would você meditate on meditasse the na word, palavra, he ele says diz que it will faria make you você observe observar to e do. fazer. Se você If you will meditasse na meditate on the word, palavra, a so palavra de imagine being Yahweh the word of God. crescia And with that, poderosamente, if the word will prevalecia. grow in Se a you, palavra crescesse em você, a the Bible Bíblia says, let diz the word of que a Christ palavra dwell do in you Mashiach habite em richly. mim e me faça rico. Now look at the Holy Isso é Spirit also says, profético. Ele I'll diz que put my colocaria spirit o within you and Espírito dele cause dentro you de to walk você in my e o statutes. faria caminhar nos seus So why it's so estatutos. important to Então, por have que the é Holy tão Spirit in your importante life? ter o Espírito Santo? So studying the Estudar a word palavra is é one uma part. parte. Meditation Meditação is é something outra else. parte. Meditation Meditação means significa contemplation. contemplação, significa It means contemplar, cogitation. citação. Você You contempla a contemplate a the word of palavra God. de Yahweh. Now, you Agora, se remember in lembra Second só, Corinthians em chapter 2 3 and verse Coríntios 18, where it capítulo says, 13, as we look 18, at the versículo glory of 18 God in the diz mirror, que enquanto mais as we olhamos a glória de behold the Yahweh no glory of God in espelho, the ela mirror. What it reflete em says is, nós. as we Contemplamos a contemplate glória the de glory of Yahweh, God, we contemplate a glória de Yahweh no the glory of God espelho, in the mirror. Because porque we have to temos continue que looking. It's continuar not just a olhando. glance. Não é apenas um You keep olhar. looking. Você continua You olhando, behold, you você contempla, contemplate. você That's why contempla. in James E it é says the isso que one who Tiago looks diz. and continues to look, Ele diz: continue olhando. Não not se being a forgetful esqueça, hearer. não He keeps apenas sendo looking. um ouvinte, mas He olhando, continues to look. observando, contemplando. So this is Isso que é a meditation. meditação. Foi o que ele Look what he disse told para Joshua. Go Josué, back e to Arroz Joshua disse para chapter 1. Josué, vamos voltar So you lá, want to be very Josué successful in your capítulo life in 1. everything you do. You hear me saying all the time, I say, I'm a success. Lá em Yes, Josué and I will capítulo 1 está always be a a chave do success. But sucesso, why? por causa da Because of the word. palavra. A The word has palavra me shown me how to mostra be a como success. ser um I'll sucesso. never Eu be a nunca failure. serei um fracasso, eu nunca I'll serei never um be a failure. fracasso. Eu não I will posso ser um never be a failure. fracasso. Você pode ver You isso? see that? And E I go por from causa da glory to palavra no glory. meu coração, eu It's vou de called glória em ever glória, increasing glory. sempre Now I'll show crescente. that to you.